Muito boa noite a todos. A Rede Globo e a Rede Amazônica iniciam agora o debate entre os candidatos a governador de Roraima. O objetivo é aprofundar o programa de cada um, para esclarecer e ajudar você, eleitor, a escolher em quem vai votar. É mais uma oportunidade para examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição no próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. O debate terá 4 blocos de discussão e um bloco para as considerações finais. A posição de cada candidato aqui no estúdio foi sorteada antecipadamente numa reunião que contou com a presença de representantes das coligações e dos partidos políticos. O evento também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Estão conosco aqui no estúdio os candidatos que têm direito assegurado pela legislação eleitoral. Então, vamos apresentar os candidatos. A partir da minha esquerda, José de Anchieta, do PSDB. Telmário Mota, do PTB. Antônio Denário, do PSL. Fábio Almeida, do PSOL. E Sueli Campos, do PP. As regras foram discutidas e aprovadas com os representantes dos candidatos que assinaram um documento no último dia 25 de setembro de 2018, que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. O debate vai ser assim. O debate terá 4 blocos, em que os candidatos farão perguntas entre si, e um 5º bloco para as considerações finais. Nos 4 primeiros blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no 4º blocos, os temas serão determinados no sorteio, que eu farei aqui ao vivo. Cada candidato fará uma pergunta sobre um tema diferente. No primeiro e no segundo blocos, todos os candidatos terão de ser perguntados uma vez. Cada candidato terá de perguntar sempre a quem ainda não falou. No terceiro e no 4º blocos, cada candidato poderá ser escolhido a responder a, no máximo, 2 perguntas. Neste caso, é possível que alguns candidatos não respondam a nenhuma pergunta no bloco. O tempo para a pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu tem 1 minuto e 15 para a tréplica. No 5º bloco, eu vou sortear ao vivo a ordem dos candidatos que vão ter mais 1 minuto para as considerações finais. Bem, então vamos começar o debate pelo sorteio que já foi feito. A palavra cabe agora ao candidato Telmário Mota. O senhor tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta e o senhor pode escolher a quem o senhor vai dirigir. Então, o candidato Telmário Mota vai perguntar ao candidato Antônio Denário. Por favor, 30 segundos, candidato. Candidato Denário, você tem dito aí nas suas falas que você vai combater a corrupção, vai reduzir os impostos, vai aumentar o crédito social do povo, vai gerar emprego e vai recuperar as economias do Estado. Eu te pergunto, você falou tudo que o povo gostaria de ouvir. Você ofereceu o céu para as pessoas. Agora a pergunta, qual é o caminho que você vai chegar a esses objetivos, a essas proposições suas? Candidato, só tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Obrigado. É muito importante lembrar que nós vamos fazer uma gestão séria, honesta e transparente. Temos que valorizar todos aqueles que trabalham e produzem, principalmente no setor primário. Nós vamos acabar com a corrupção e o dinheiro vai aparecer e o benefício vai chegar para as pessoas. Nós temos uma grande possibilidade de atrair novos investidores no setor primário, na mineração, no setor madeireiro e no turismo também. Vamos alavancar a economia do Estado e vamos também resolver todos os problemas do setor público, melhorando todos os setores do nosso Estado. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma gestão transparente e honesta. Nós não vamos ter propina no nosso governo. Como nós percebemos, hoje, muitas vezes,
20%, 30%, 40% dos recursos são desviados. E nós não podemos conviver em um Estado onde esse recurso não chega em forma de benefício para a sociedade. O dinheiro vai aparecer e o benefício vai chegar. Nós vamos ampliar o crédito social, que hoje atende em torno de 26 mil pessoas, de R$ 120 para R$ 180. E de 26 mil famílias cadastradas, nós vamos aumentar para 50 mil famílias cadastradas. Aqui em Roraima, dinheiro tem, o que falta é gestão. E gestão e administração e conhecimento na gestão financeira, eu sei fazer muito bem. Candidato Elmário, agora você tem 1 minuto para a sua réplica. Vocês viram que a resposta foi superficial. Ele está esquecendo que nós estamos trabalhando no Estado que é deficitário. Tem que ter uma reforma política, uma reforma administrativa profunda, um ajuste fiscal profundo. Ele fala em combater a corrupção, mas no palanque dele tem gente que está envolvida em corrupção. Ele fala em recuperar as economias e no palanque dele está exatamente quem destruiu a nossa economia. Ele fala em aumentar a despesa quando ele diz que vai reduzir a receita. Ele fala em trazer investimento se nós não temos uma questão energética que resolva, nós não temos as questões fundiárias, nós não temos infraestrutura. Hoje, 83% da população de Roraima mora na cidade por falta de condições de morar no campo. Porque falta estrada, falta ponte, falta energia, falta escola. Então, você pode ver que a resposta do candidato não corresponde às suas promessas. É mais um calote ao povo de Roraima. Candidato Denário, só tem 1 minuto e 15 para fazer a sua réplica. O senhor está equivocado. Roraima tem um potencial produtivo muito grande. O que nós temos que trabalhar é na produção. E quanto à redução de impostos, nós temos vários itens da cesta básica que podem ser reduzidos hoje, que vai chegar em forma de benefício para toda a população. Exemplo, aquela dona de casa que se tiver um desconto de 5% no ICMS de alguns itens, que faz uma sua despesa mensal de R$ 400 por mês, pode ser reduzido para R$ 390. Consequentemente, toda a população do Estado vai sair ganhando. Quando nós falamos em aumentar a produção, automaticamente o Estado vai arrecadar mais. Arrecadando mais, sobra mais dinheiro. E fazendo a gestão financeira, acabando com os excessos, com o desperdício, o dinheiro vai aparecer. Nós temos que atrair novos investidores e valorizar principalmente na produção de alimentos. Temos que valorizar a agricultura indígena, a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Nós temos hoje mais de 30 mil famílias cadastradas na agricultura empresarial. Se nós fizermos algumas ações voltada para a produção de alimentos, nós temos condições de gerar um emprego em cada família da agricultura familiar. Automaticamente, mais de 30 mil pessoas estarão empregadas. Obrigado, candidato. Então, agora, pela ordem do sorteio previamente feito, a palavra está com a candidata Sueli Campos. A senhora tem 30 segundos para fazer uma pergunta e a senhora pode dirigir para qualquer dos candidatos, menos para o Antônio Denário, que já foi questionado. Eu quero me dirigir ao candidato Telmário. Eu me sinto orgulhosa de ter uma história de trabalho, Telmário, pensando nas pessoas, de ter lutado para criar as escolas militarizadas, entregar títulos de terras aos pequenos produtores. Por outro lado, tem candidato que ganha a vida emprestando dinheiro e cobrando altos juros das pessoas. O que o senhor acha disso? Candidato Telmário. Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Veja você, Roraima hoje é o estado que precisa de pessoas que... Você sabe que o Brasil hoje, ele é vítima dos rentistas, de quem vive de juros, de quem vive de agiotagem, de quem vive exatamente da especulação no mercado. O dinheiro tem que ir para o setor produtivo. Roraima precisa de investidores que façam gerar renda, gerar emprego. Você tem uma ideia da nossa economia hoje? A economia própria, a ordinária nossa, 49% vem do contra-cheque, 36% vem do comércio e do serviço, abastecido pelo contra-cheque. Só 9% vem da indústria, só 6% vem da agropecuária. Ou seja, o setor primário, o setor privado, contribui muito pouco para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a especulação é um crime contra o nosso Estado. É preciso que esse dinheiro vá para o setor produtivo, para gerar renda, gerar emprego, aumentar a arrecadação. Roraima tem uma situação geográfica favorável para a gente sair do estado mais pobre para ser um dos estados mais ricos dessa federação. Agora é preciso ter empresários
que não fiquem mamando no governo, sendo beneficiados de impostos, fazendo especulação no mercado. Precisamos de empresários que amem o seu povo e respeitem a nossa população. Candidata Sueli, a senhora com a palavra agora. No meu governo, eu fiz 18 escolas militarizadas que já atendem 20 mil alunos, com melhoria de aprendizado e disciplina. No meu governo, a mortalidade infantil diminuiu. No meu governo, entregamos mais de 2.500 títulos de terras para os pequenos produtores. Transformamos Roraima em uma nova fronteira agrícola do país, batendo recorde na área plantada, na produção e na exportação. Mesmo com a dívida de 2 bilhões que o governo anterior deixou, Roraima hoje é o segundo estado que mais cresce no Brasil. Se fizermos tudo isso, enfrentando tantas dificuldades, no próximo mandato vamos poder fazer muito mais. Por isso que sou candidata à reeleição, porque não podemos deixar nosso estado na mão de candidatos cujo meio principal de vida é emprestar dinheiro e cobrar altos juros das pessoas. Candidata, a senhora encerrou, então agora volto com a palavra o candidato Elmário Mota. O senhor tem 1 minuto e 15 segundos para a sua tréplica. Governador, eu fico feliz em ter contribuído com a sua gestão. Como que eu contribuí? Quando eu assumi como Senado, Roraima tinha a questão do Parque do Lavrada. Era uma área de reserva colocada pelo governador Anchieta e o senador Romero Jucá. Era mais uma área que ia entravar o estado de Roraima. Estava engessando a titulação. Eu convenci a presidente Dilma e tirei. A febre aftosa estava há 50 anos impedindo a titulação da nossa terra. Ajudei muito a nível do governo federal, em parceria com o governo do estado. Hoje Roraima está livre para exportar, livre com a fitose, para exportar gado para o Brasil e para o mundo. É um grande ganho para o setor produtivo, para a pecuária e para o estado de Roraima. A questão da mosca da carambola. 8 anos, Roraima não podia exportar mais suas frutas. Nós conseguimos, com muita contribuição, ajudando, levando o coordenador da ADE, fazendo reuniões com o Conselho Nacional de Segurança. Hoje, dos 15 municípios, 11 estão livres para exportar as frutas. Já estão exportando, é um ganho na ordem de 100 milhões para o estado. Ganha o setor produtivo, ganha o setor primário, principalmente a agricultura familiar. Tá, muito obrigado, candidato. Então, pela ordem previamente estabelecida para o sorteio, a palavra agora cabe ao candidato Fábio Almeida para fazer a sua pergunta. Como nesse bloco só pode responder uma vez, o senhor tem que fazer pergunta ou para o José de Anchieta ou para o Sueli Campos. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Anchieta. Por favor, 30 segundos, candidato, para a sua pergunta. Boa noite, queria parabenizar e agradecer a todos que estão assistindo esse debate. Espero que nós possamos tomar as melhores decisões para Roraima. Anchieta, teu governo foi marcado por várias denúncias de corrupção na saúde, no IPE, no Iteraima. Como tu pretendes combater a corrupção em Roraima aliado a Romero Jucá? Como tu pretendes melhorar a qualidade de vida dos roraimenses se teu partido aprovou todas as reformas de Temer, inclusive a PEC do teto? Candidato. Bom, eu quero primeiro informar o candidato que ele está completamente enganado na afirmação com relação à corrupção do meu governo. É tanto que eu estou aqui sem responder a nenhum processo e apto a concorrer ao governo do Estado. Então, essa sua resposta é uma resposta leviana, né, e contraditória. Com relação ao senador Romero Jucá, é uma composição política, porque hoje, no momento, eu vejo, né, o senador Romero Jucá e o senador Chico como dois aliados que podem nos ajudar no governo federal. E ele não vai intervir em nenhum momento no meu governo, como não interviu em nenhum momento no passado. Durante 6 anos e meio que fui governador, quem mandava no governo era o Anchieta, ele não fez nenhuma indicação. Ele apenas usufruía do poder e do trânsito que ele tinha em Brasília para nos ajudar. Então, o que está em questionamento aqui, Fábio, não é as nossas composições políticas. O que está em questão aqui é a posição e as propostas de nós, candidatos. Né? Se formos atrás aqui de quem está no palanque, dos outros aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que o povo quer é ouvir as minhas propostas e as suas. E por isso que eu estou aqui, para dizer que quero um Estado melhor, que quero um Estado mais eficiente, uma gestão mais moderna, né? Que a gente realmente, efetivamente, possa resolver os gargalos, como a questão da energia, como a questão da imigração e outros problemas. Então, esse é o devido papel e eu acho que o eleitor está esperando aqui dos 5 candidatos as propostas que realmente nascem do nosso trabalho. Candidato Fábio, o senhor tem 1 minuto agora. Caro roraimense, como você vê, corrupção não é um problema para o candidato do PSDB, o Anchieta. Apesar de cada um de nós sabermos
o que se estrutura dentro desse Estado. É contrato de merenda escolar, que a merenda não chega para o seu filho. É contrato de transporte escolar, que o transporte não chega para o seu filho. É contrato para recuperações de estradas, em que essas estradas não são executadas para os agricultores familiares poderem trafegar. Isso eu não estou falando do atual governo, não. Isso é um repeteco do que foi o governo do Anchieta. Para você aí de Pacaraima, o governo do Anchieta disse que quer ajudar a melhorar Roraima, mas ele teve em 2011 financiamento do PAC 2 para resolver o problema de água de Pacaraima e esse recurso voltou. Chegou no governo dele e voltou no governo de Sueli. É esse o compromisso que essas pessoas têm com você? Candidato, agora o senhor tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Lamento mais uma vez pela falta de informação do candidato. Eu quero dizer que na minha época a merenda escolar funcionava. A merenda escolar era uma merenda de qualidade que nós tínhamos, tanto na capital como no interior. Eu comprava merenda do produtor rural. Nunca faltou merenda escolar no meu governo. Isso é mais uma afirmação leviana da sua parte. Transporte escolar idem. E não houve corrupção. Eram 60 empresas locais que trabalhavam em 500 rotas. E o meu processo girava em torno de 58 milhões. Hoje o processo gira em torno de 120 milhões. As estradas, você sabe muito bem que eu construí e fui o único governador do país que construí 400 quilômetros de asfalto em estradas vicinais. Asfaltei a rodovia BR-174 até Manaus, que na minha época eram 20 horas de viagem, hoje são 6, 7 horas. Então não dá para discussão de infraestrutura comigo, porque eu fui o governador, sem sombra de dúvida, que mais fiz obras de infraestrutura, né? E a questão da água de Pacaraima, para informação do senhor, o projeto foi feito, esse projeto está na Funasa, é de uma represa que aumenta a capacidade de 2 para 12 mil pessoas, que infelizmente o recurso não foi liberado. Candidato José de Anchieta, agora pela ordem do sorteio previamente feito, o senhor continua com a palavra para fazer uma pergunta de 30 segundos ao candidato. Pode falar para Fábio Almeida ou Sueli Campos. Para quem o senhor vai falar? Eu vou falar para o Fábio, né? Por favor. As escolas militares, inclusive que eu implantei a primeira, e a governadora ampliou, né? Ampliou o número de escolas militarizadas, né? E é uma questão de bom senso e aceitação do governo. Você comentou e melhorou o desempenho dos alunos. Você comentou recentemente que não gostaria de manter as escolas militarizadas. O que você tem a dizer disso? Por favor, candidato, com a palavra. Bom, eu não gostaria, não. Eu não vou manter as escolas militarizadas. Eu não acredito que o local de militar é dentro das nossas escolas, eleitor. Seu filho não é bandido. O problema da insegurança que nós vivemos hoje dentro das escolas é reflexo da incompetência dos 2 governos que estão administrando esse Estado há mais de 12 anos. Não é, Anchieta, policial armado e chamando nossos alunos e nossas crianças de inúteis, de incompetentes e de imundos que nós vamos criar e fortalecer o processo social do nosso Estado. Você se orgulha de dizer que criou a primeira escola, né? Mas hoje o que nós temos, 18 escolas militarizadas, aonde tiramos recursos da segurança pública para termos salários maiores para apaziguados políticos da gestão atual. Eu sou contra a escola, nós precisamos democratizar a nossa escola, acabar com indicação política de diretor de escola. Precisamos ter regras nas escolas, mas precisamos ter escolas com laboratórios, com bibliotecas, com professores efetivos e valorização dos nossos profissionais. O que nem você, nem o governo atual fizeram, porque não tem compromisso com a educação do nosso Estado. Na tua época, a merenda podia ser boa na sua casa, nas escolas de Roraima não era não. Candidato José de Anchieta, 1 minuto para o senhor. É importante que o nosso amigo Fábio leve a sério e respeite o eleitor. É importante que ele está sendo descredenciado pelas posições levianas. Eu sou a favor, sim, das escolas militares. Não é um projeto de governo de segurança pública. É um projeto de governo de educação, porque a educação ela é ditada pelas regras da LDB, das leis de diretrizes básicas. Mas as escolas militares, e quem conhece as escolas militares pelo Brasil afora, são escolas de eficiência, são escolas de excelência. Então aqui não tem nenhum problema.
Eu quero garantir à população que vou manter as escolas militares com uma diferença. Eu vou dar o fardamento das escolas militares. Não quer dizer com isso que o fato da militarização das escolas, nós queremos policiais militares armados, porque não são. São policiais que estão demonstrando hierarquia e disciplina. E para sua informação, Fábio, nessas escolas militares, até uma proteção, onde o tráfico de drogas está tomando conta do Estado, nessas escolas militares os traficantes não estão chegando nas portas. Eu acho que Obrigado, isso candidato, é um seu grande tempo apoio terminou. que essas escolas estão dando. Candidato Fábio Almeida, o senhor tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica agora. Olha, eu queria falar com você. Anchieta e Sueli faliram a educação pública do estado de Roraima. Faliram. Não há investimento. Você aí do PA Truaru, você da Nova Esperança, não tem transporte escolar. Qual é a solução? Colocar a polícia dentro da escola. Ao invés de garantir um livro para o teu filho ler, coloca o policial armado. Recentemente, nós tivemos uma professora que saiu de Camburão, de dentro de uma escola, porque estava defendendo os interesses da sua aluna, que estava sendo humilhada pelo militar, que é diretor de escola. E quando eu falo que tiramos recursos da segurança, tiramos, eleitor, tiramos, roraimense. Os militares que estão hoje dentro das escolas, varia de 12% a 25% a mais no seu subsídio de dinheiro da segurança que está sendo tirado, conforme a lei que foi aprovada. Eu, governador, nós vamos implementar a lei de educação que foi aprovada em 2015. Vamos garantir uma educação de qualidade, inclusiva, plural, que respeite o seu filho, sem violência, sem autoritarismo e sem arma, mas com uma formação ideal para valorizarmos nosso povo e nossa sociedade. Obrigado, candidato. Então, agora, pelo sorteio, com a palavra o candidato Antônio Denário. O senhor necessariamente terá que fazer a pergunta para a candidata Sueli Campos, pela ordem aqui, porque é a única que não foi questionada ainda. Obrigado. Candidata Sueli, a senhora passou todo o seu governo reclamando que pegou um governo endividado, que o Anchieta pegou 180 milhões de caixa e quando entregou o governo com 2 bilhões de endividamento. Inclusive, o Estado pagando uma carga de juros muito altas mensalmente. A senhora recentemente tentou fazer um empréstimo no Instituto de Previdência de 600 milhões. Como é que a senhora critica sobre a forma de usar empréstimos e está tentando fazer empréstimos? Na verdade, nós temos mesmo uma dívida, né, que sangra os cofres públicos todo mês de 22 milhões. Né, nós vivemos, o Estado vive uma situação de uma crise migratória sem precedente. Nós temos hoje um aumento de 10% da nossa população que impacta severamente, né, as nossas unidades de saúde, impacta na educação, impacta na segurança, e nós não recebemos nem um centavo a mais do governo federal, visto que isso é uma atribuição do governo federal, custear a questão migratória. Né? Nós tentamos utilizar esse recurso do IPE, porque nosso IPE é superavitário, nós recuperamos, por exemplo, nosso instituto, nós recebemos com 6 milhões de reais, hoje tem 2 bilhões e 700, nós recuperamos investimentos em fundos podres do nosso instituto, recuperamos, enfim. E essa utilização dos recursos do IPE seria para pagar a folha dos servidores. E aí eu digo para você, nós não tivemos êxito nessa questão, porque muitos estados estão fazendo isso. Utilizaram, inclusive, nós demos garantias, né, de imóveis, fizemos uma lei que ia descontar no FPE. Candidato, obrigado. Candidato Antônio Denário, o senhor tem agora o seu tempo. Bom, nós temos conhecimento da situação que está a finança do governo, que foi deixada pelo governo Anchieta e também da situação que se encontra no governo Sueli Campos. E eu tenho certeza que com uma boa gestão, mesmo não tendo aumento dos recursos, serão suficientes para fazer a gestão da nossa educação, saúde e segurança pública. Eu, assumindo o governo, eu vou fazer uma auditoria completa nas contas do governo, aí eu vou saber aonde foi parar o dinheiro do governo do Estado. E é bom lembrar também que eu vou aplicar corretamente os recursos
com muito critério, acabando com os excessos, com o desperdício, e no meu governo não vai ter propina, igual eu já falei. E nós vamos exterminar com a corrupção, que foi deixado no governo Anchieta e no governo da Sueli. Nós temos uma ação enérgica para combater os excessos e os desperdícios no nosso governo. Faremos uma gestão séria e transparente. Candidato Sueli Campos, com a palavra. Bem, eu acho que você é a última pessoa que deve falar em corrupção. O que é corrupção para você, Denário? O que é? Se você que é a pessoa que sangra as pessoas emprestando dinheiro, tomando as casas, tomando os imóveis, tomando os bens das pessoas, emprestando esse dinheiro, você é um agiota, empresta dinheiro para as pessoas simples, que aí você vai, pega o seu carro, pega os seus imóveis, pega a sua residência. Então, você não é a pessoa indicada para falar aqui de combate à corrupção, não. Eu digo a você que eu tenho sido muito austera no meu governo, muito austera mesmo. Tenho cuidado das finanças, Então, eu digo a você que pode fazer a auditoria que quiser no meu governo, mas, aliás, você não vai fazer porque você não vai ser eleito, mas eu tenho acompanhado o andamento dos recursos do Estado com órgãos que estão acompanhando dentro do próprio governo. Nós temos o portal da transparência. Eu, quando entrei para ser governador, eu disse que eu ia fazer um governo austero. Agora, vá buscar os recursos lá nos poderes, lá na Assembleia, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, está lá. Obrigado, candidata. Terminamos assim o primeiro bloco do debate dos candidatos a governador de Roraima. Em instantes, voltaremos com o segundo bloco, agora com perguntas de tema determinado. Lembramos que este debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Globo, eleições 2018. Bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos a governador de Roraima. Agora os candidatos farão perguntas sobre temas determinados. Como foi explicado no primeiro bloco, eu vou sortear um dos 15 temas. E agora, então, vou sortear o primeiro tema aqui, entre os temas já previamente combinados. Então, o primeiro tema sorteado é o tema segurança. Segurança, então, o primeiro tema sorteado. E pelo sorteio já previamente feito, quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Fábio Almeida. O senhor pode escolher para quem o senhor vai fazer a pergunta sobre o tema segurança. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Denário. Então, Denário, o senhor faça a sua pergunta de 30 segundos, candidato. Bom, Denário, nós vivemos uma crise de segurança imensa dentro do estado de Roraima. A penitenciária não funciona, a cadeia pública não funciona, a cadeia feminina foi transferida ali, para o Buritis, onde funcionava um alojamento de estudantes. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que, apoiando a PEC do teto, que restringe recurso, como seu partido apoia, é possível se reestruturar a segurança de Roraima? É possível reestruturar, sim. Nós temos conhecimento que no governo Anchieta e da Sueli, eles não deram a devida atenção para a segurança pública. E nós temos conhecimento que teve várias rebeliões e teve um dos maiores chacinas também do Brasil, com quase 40 mortos. É muito importante lembrar que nós temos hoje, comprovadamente, na última gestão do governo Sueli, que foi declarado pelo ministro da Justiça, que veio 40 milhões de reais para serem construídos dois presídios aqui em Roraima, e os recursos foram desviados. E foi declarado pela Justiça, pelo Ministério Público Federal, a interdição federal na segurança pública aqui no Estado. E os dois presídios de regime semiaberto.
Hoje, nós não temos controle sobre os detentos da nossa penitenciária e é muito bom lembrar que quando a Justiça determina que um presidiário vai a uma audiência, tem que pedir permissão às facções criminosas para liberar os presidiários e muitas vezes não são liberados. E com isso é uma falta e uma geração de insegurança total aqui no nosso estado e também nós temos conhecimento que são poucas viaturas para fazer o policiamento na nossa cidade. E aqui no estado de Roraima, no meu governo, nós vamos gerar uma segurança de boa qualidade. Candidato Fábio Almeida, senhor. Bom, vocês puderam perceber que o candidato não tem proposta nenhuma para a segurança pública do estado de Roraima, né? Eu tenho. Nós vamos concluir o presídio de segurança máxima porque nós queremos, né, diferenciar criminosos de alta periculosidade de criminosos de média e baixa periculosidade. Nós vamos unificar a gestão da polícia na Secretaria de Segurança. Acabar com essa coisa do delegado fazer o que quiser, o comandante da PM fazer o que quiser. Nós vamos ter investimento estratégico. Você do sul do estado vai ter o investimento da Polícia Técnica e do nosso Instituto Médico Legal. Agora, nós não podemos pensar a segurança pública sem pensar a geração de emprego, sem pensar uma política inclusiva para a nossa juventude. E o Denário não é o nome para pensar isso, porque o partido dele defende armar as pessoas, não defende a cultura, o esporte e o lazer para o seu filho, e sim colocar uma arma na mão do seu filho. Não é esse o caminho que Roraima precisa, e sim o caminho da solidariedade humana. Candidato Denário, o senhor agora com a palavra, 1 minuto e 15 para essa o grande problema é que os governos atuais desarmaram a população. A população está desarmada. Só que o governo esqueceu de desarmar os bandidos. Os bandidos hoje têm a segurança de quando vão praticar um crime, um assalto, que o cidadão ou a empresa vai estar desguarnecida de armamento. Então ele tem uma facilidade muito grande para efetuar os assaltos. E é bom lembrar também que nós vamos finalizar, nós vamos construir novos presídios aqui em Roraima e classificar os presos de acordo com o grau de criminalidade, separando aqueles de maior periculosidade com os de menores risco. Só assim nós vamos ter condições de ressocializar os detentos também, para que quando eles acabarem de cumprir as suas penas, ele possa ser reintroduzido novamente na sociedade e também ser reintegrado ao mercado de trabalho. E vamos estabelecer critérios também com incentivo fiscal para aquelas empresas que contratarem ex-detentos. É muito importante porque hoje, na situação atual que está, quando um detento cumpre a sua pena, ele sai lá da penitenciária pior do que entrou. E nós vamos fazer uma gestão muito séria para a ressocialização dos detentos também. Bem, então agora vamos fazer o sorteio do próximo tema a ser discutido entre os temas previamente já combinados. Então vamos ver qual é o próximo tema. O tema é turismo. E agora, com a palavra, continua o candidato Denário. O senhor pode escolher para quem o senhor vai fazer a pergunta sobre turismo. Bom, eu vou fazer a pergunta para a governadora Sueli. Governadora, nós temos conhecimento que nos governos anteriores, no seu também, não foi investimento para a geração de novos empregos no turismo. Roraima tem um potencial muito grande que tem que ser explorado. Quais as ações que a senhora vai fazer para alavancar a economia do nosso estado a partir do turismo? Candidata Sueli, por favor. Bom, candidato, o nosso governo investiu sim no turismo. Nós hoje temos assento no Conselho Nacional de Turismo, nós incluímos várias regiões na rota do turismo, nós criamos a instância do Tepequém, que é o maior potencial atualmente, né, de fluxo de turismo, né, nós fizemos a sinalização do Tepequém, nós temos projetos, né, do portal do Tepequém, do Mirante, que estamos esperando aí recursos para realizar isso. Nós também fizemos treinamento de guias turísticos para Tepequém, para Serra Grande. Nós temos investido sim no turismo porque nós entendemos que o turismo é uma grande mola, né, de geração de renda, geração de emprego, agrega mais de 50 serviços, né, o serviço de gastronomia, de hotelaria,
Para você ter uma ideia, se você não sabe, hoje nós temos 11 pousadas no Tepequém que estão credenciadas no Ministério do Turismo, que foi trabalho nosso, que foi uma conquista do nosso governo. Então, além, né, dessa hotelaria toda aí, nós temos também a possibilidade, né, de investir em outras regiões. Para você ter uma ideia, nós incluímos 15 municípios na Rota do Turismo, trabalho do nosso governo. Candidato Denário, o senhor agora. A governadora, ela sabe que o potencial aqui é muito maior. Temos que valorizar a pesca esportiva, temos que utilizar também o Monte Roraima, e o Tepequém tem uma infraestrutura feita pelo Sistema S, FEComércio, que tem atraído turistas do Brasil. Isso aí já foi feito em anos anteriores. E respondendo àquela situação anterior, eu gostaria de falar que a governadora, a candidata Sueli, em sua afirmação anterior, com afirmações caluniosas, tentando denigrir a minha imagem, fazendo acusações falsas. Eu nunca, fica bem claro afirmar para a senhora, que eu nunca tomei carro de ninguém, moto de ninguém e imóvel de ninguém. Até hoje, a senhora está utilizando dessa prática, tentando denegrir a minha imagem e o meu crescimento nas pesquisas. Estamos em primeiro lugar, liderando as pesquisas de intenção de voto, vamos governar o estado de Roraima e vamos ensinar como é que se faz uma administração voltada ao crescimento e desenvolvimento. Candidato Sueli, a senhora com a palavra agora, 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Bom, Denário, a não ser que você tenha se transformado em outro Denário, porque todos os roraimenses, toda a sociedade de Roraima conhece você como emprestador de dinheiro. Se é agiotagem ou não, aí fica a critério seu dizer. Eu quero lhe responder que você citou que o meu governo desviou 40 milhões de reais do DEPEN, do fundo penitenciário. Olha, eu digo a você, você realmente não entende da administração pública, você está por fora totalmente. Por quê? Porque os recursos para serem usados do fundo penitenciário, ele tem regras, ele tem anuência do DEPEN para a utilização desses recursos, e nós temos acompanhado, junto ao DEPEN, todo o nosso plano de ação para a utilização dessas verbas. Inclusive, hoje, nós temos em conta 55 milhões de reais em 4 contas do Banco do Brasil, que eu vou até, inclusive, lhe mandar os extratos para você agora saber que a governadora não desviou dinheiro nenhum. Não tenho intenção de fazer isso no meu governo. Eu sou realmente muito honesta. Tá, então agora, continuando com a regra do debate, vamos sortear o próximo tema. E a pergunta vai ser feita pelo candidato Telmário Mota. E o próximo tema sorteado, então, é o tema do esporte. Esporte. Então, candidato Telmário Mota, o senhor pode perguntar para José de Anchieta ou Fábio Almeida. Vou perguntar para o Fábio. Candidato Fábio, você sabe que hoje, no estado de Roraima, as facções estão exatamente recrutando a nossa juventude. Você vai hoje, todo dia, os crimes bárbaros estão aí na mídia, exatamente do nosso jovem. Por falta, talvez, de lazer, de oportunidade, de inclusão no trabalho. O esporte é fundamental para isso. Qual é a sua proposta para o esporte, exatamente para a inclusão do jovem? Bom, é importante, inclusive, Telmário, lembrar que as facções começaram no governo anterior, né? Elas não começaram hoje. E nós queremos trazer para a nossa juventude, primeiro, nós não vamos cair nessa de ter que construir, fazer obra para poder oportunizar as nossas crianças, tanto o esporte quanto cultura. Nós vamos utilizar os equipamentos públicos que nós temos. E o principal deles são as nossas escolas, que estão aí largadas e abandonadas. Vamos reestruturar e garantir a prática de esporte, de cultura e de lazer. Nós precisamos garantir à nossa juventude uma atenção que foi negada por esses 2 últimos governos. Mas, Fábio, de onde vai vir os recursos para nós fazermos isso? Nós vamos tirar o recurso do combate à corrupção e do combate aos privilégios que existem dentro desse Estado, que são muitos. E queremos não só priorizar Boa Vista, como é a prática dos últimos governos estaduais. Nós temos que ter investimento tanto em cultura quanto em esporte no interior do Estado,
Porque, como eu costumo dizer, nós vivemos a síndrome do território federal de Roraima ainda, onde tudo é investido dentro de Boa Vista. Nós precisamos garantir à nossa juventude acesso a políticas públicas adequadas, para podermos combater a criminalidade. Não é arma e não é a política de encarceramento que vai combater a criminalidade. É geração de emprego, esporte, cultura e lazer. Atenção ao nosso povo. Teomário. Então, no meu governo, nós vamos proceder da seguinte forma. O combate à corrupção, todo mundo sabe que esse é o nosso propósito. Inclusive, nessa caminhada, eu não tenho no meu palanque ninguém envolvido em corrupção. É fundamental. Mas mais do que isso, esse dinheiro que são gastos com festa, trazendo cantores de fora, botando recursos importantes nossos para abastecer outros mercados, nós vamos direcionar para nós. Você que é jovem, você que pratica o futebol ou qualquer outra modalidade esportiva, você vê hoje a necessidade. Você, para poder disputar, representar o Estado fora, você fica aí peregrinando de gabinete em gabinete, né, mendigando ao político. Então vamos acabar isso. O povo de Roraima, os jovens, sempre foram enganados com uma secretaria. Nós vamos criar a secretaria, assim, do desporto, do turismo, que aí nós vamos proporcionar o lazer, vai ter recurso nisso aí, e nós vamos dar ao jovem todas as estruturas e condições que precisa. O nosso jovem precisa ser amparado pelo Estado, e não por mendigagem. Candidato Fábio, por favor. Bom, eu gostaria aqui de falar com você, eleitor. Nós pretendemos e nós vamos fortalecer as nossas federações. Nós precisamos desenvolver também práticas esportivas que são tradicionais e que nós temos grande capacidade de crescimento, como a canoagem, como o arco e flecha, como o tiro, que são esportes olímpicos que em Roraima são esquecidos. O futebol, a nossa Liga Amador vai voltar a ser financiada pelo poder público. Nós precisamos trazer também a iniciativa privada, mas o poder público precisa ter uma política adequada. Pretendemos retomar todo o investimento no esporte. Acredito que a Secretaria de Esporte, em virtude da dificuldade orçamentária que nós passamos e pela PEC do teto, que foi aprovada pelos partidos de todos que estão aqui comigo, dificultará a gente ter a secretaria. Mas isso não impede de nós termos os investimentos necessários que nós vamos garantir. Além disso, a você do interior, a você aí do PA Renascer, nós vamos investir em esporte para que você, nos assentamentos, nas áreas indígenas e no interior do estado, possa ter a prática esportiva como lazer. Bem, então agora eu vou fazer o sorteio do próximo tema. Então, o próximo tema a ser debatido é o tema da cultura. E com a palavra, o candidato José de Anchieta, o senhor tem que necessariamente fazer a pergunta para o candidato que ainda não foi questionado, que é o candidato Teomário Mota. Teomário, quais são suas propostas, né, reais em relação ao desenvolvimento da cultura do nosso estado de Roraima? Haja visto que é um segmento de muita importância e um segmento que nós temos que olhar com muito carinho. Nós temos aqui uma diversidade muito grande, né? E precisamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa realmente promover esse desenvolvimento. Quais são suas propostas? Então, no meu governo, eu acabei de dizer que Roraima hoje tem 56 unidades orçamentárias. Nós vamos reduzir isso aí para casa de 20, 25. Mas nós vamos criar a Secretaria da Cultura, do Turismo e da Juventude. Bem aí nós vamos contemplar a cultura do nosso estado. Nós vamos buscar desde a cultura indígena às outras culturas que hoje já são praticadas no estado de Roraima. Recurso ele existe e nós temos que fortalecer. Porque é muito prático, por exemplo, no estado de Roraima, um exemplo muito prático disso são os músicos. Nós temos um potencial enorme de músico no nosso estado, potencial enorme de artesanato, mas nós estamos valorizando exatamente os valores de outros estados, mandando recursos para outro estado. Então nós vamos realmente centrar o nosso governo nesse sentido, valorizando ali o nosso artesanato, a nossa cultura, tanto na parte musical como teatral. Até falar nisso, veja você, Roraima tem um teatro que custou 46 milhões, né? Acho que foi tudo por ralo da corrupção, porque nós temos bem aqui o
um teatro antigo, tradicional, né, o Carlos Gomes, que com 3, 4, 5 milhões, ele atenderia a nossa demanda, dado o estado que nosso é pequeno. Então, tudo isso, nós temos que combater a corrupção, investir na cultura do povo de Roraima e valorizar tudo isso. Você vê, os governantes que chegam aí, eles destroem toda a nossa história para acabar, para começar a partir dele. Com a cultura protegida, nós vamos proteger o nosso povo. Povo sem cultura é um povo em extinção. Candidato Anchieta, por favor. Eu quero informar o nosso candidato Thelmário Mota que ele não vai precisar criar a Secretaria de Cultura, porque já foi criada no nosso governo, foi criada a Secretaria de Cultura. E a valorização da cultura local foi, no meu governo, uma prioridade, né? Haja visto que nós tivemos e demos apoio a todo o calendário cultural em todos os municípios, de todas as festas, né? A exemplo disso, por exemplo, as nossas quadrilhas juninas. É uma grande festa na qual nós demos a oportunidade, durante 6 anos e meio, a quadrilha vencedora participar do concurso nacional. A todas as festas do interior, né, dentro do calendário nacional, nós promovemos convênio para que os prefeitos pudessem realizar seus eventos. Nós valorizamos os nossos artistas locais e sabemos muito bem do potencial de cada um deles. Temos que fazer, através de edital, a contratação, a partir do próximo ano, um processo justo, com pagamento integral e em dia, para que essas pessoas possam trabalhar no nosso estado. Candidato Thelmário, o senhor agora. Candidato Anchieta, se eu for usar a secretaria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria usou, o estado de Roraima é um fracasso, que o seu governo, de acordo com o seu assessor, foi um dos piores governos. Não, nós vamos valorizar de forma diferente. A questão, por exemplo, das próprias quadrilhas juninas, eu como senador dei muito suporte. Eles patrocinando, metendo dinheiro no bolso para ir em Brasília, ser campeão nacional. Então, o que nós vimos foi, por exemplo, cantores vindo do Rio de Janeiro, em jatinho para vir cantar. Isso no meu governo não vai ter, não. Nós vamos valorizar o nosso. Aqui o cara que toca a nossas músicas aqui, seja ele qualquer tipo, né, de música que ele possa tocar, o reggae, aí o forró, o axé, qualquer coisa, nós vamos valorizar essa nossa cultura. E claro, essas culturas como das festas juninas é fundamental. Agora tem uma coisa, como governador, é bom unificar a festa junina, tanto da capital quanto do governo, porque a gente vê gastos exagerados e benefício a grandes músicos, a grandes cantores de fora. Aliás, sempre essas festas juninas é um ralinho de corrupção. No governo do Thelmário vai acabar toda esse extravio de dinheiro. Bem, agora vamos fazer o próximo sorteio. O tema sorteado, então, dependência energética. Candidata Sueli Campos, a senhora faz a pergunta ao candidato José de Anchieta. Candidato Sueli Campos, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Anchieta, você precisa explicar à população a sua parceria com o Jucá em defesa da energia termoelétrica da empresa Oliveira. Está feita a pergunta, candidato? Sim. Por favor, candidato José de Anchieta. Em primeiro lugar, senhora Sueli, eu acho que o que está em questão aqui são os candidatos a governador. O senador Jucá não está em questão. Vamos por parte. Eu não conheço o senhor Oliveira. Não conheço o senhor Oliveira. Começa por aí. Mas a questão energética, eu quero deixar bem claro que eu fui um governador que investi muito. Tá certo? Eu levei energia de alta tensão para todos os municípios. Eu deixei a obra do Jatapu praticamente concluída, com 95% da obra concluída. Só faltava 5%. E a senhora passou 36 meses gastando R$1 milhão de combustível naquela região sul. Se tivesse concluído aquela obra com 5 milhões de reais em 3 meses, a senhora teria economizado mais de 50 milhões de reais. Eu levei energia no programa Luz para Todos para 10 mil consumidores. 10 mil consumidores no interior. Então, nenhum governador pode reclamar, ex-governador, do nosso trabalho. E questão da dependência energética, eu não tenho dúvida que a única solução para a gente hoje, nós não somos ligados ao Sistema Nacional, é trazer energia de Tucuruí. É um gargalo que nós temos, a dependência de Roraima não dá, eu sou contra as termoelétricas e não tenho dúvida que a nossa solução é trazermos a energia de Tucuruí para cá. Né? Então eu quero deixar bem claro que trabalhei muito sobre isso, inclusive a senhora foi responsável
por não ter complementado o contrato que eu fiz com a Sé, e a senhora teve o desprazer de perder a concessão da Sé para a Eletrobras por incompetência do seu governo. Candidato Sueli, agora a senhora tem 1 minuto para... Anchieta, você fez uma dívida de 600 milhões para sanear a Sé, e você não fez isso. Você iniciou obras faturadas que eram pagas sem execução da obra, são 13 obras aí tomadas de contas. Você deixou as turbinas de Jatapu lá jogada no Paraná, que a governadora teve que ir a duras penas conseguir pagar esse recondicionamento das turbinas. Você deixou Jatapu sem funcionar há muito tempo. Eu que fui a duras penas, numa crise sem procedência financeira aqui, arcar com 5 milhões para recondicionar essas turbinas, e aí Jatapu hoje está funcionando, os 10 megawatts funcionando 100% da sua capacitação. Eu realmente fiz Jatapu, essa segunda etapa eu fiz. Você disse que deixou 90%, mas quem realizou realmente essa obra, finalizou, você pode ter começado, mas quem finalizou foi a governadora Sueli. Em relação a essa questão energética, né, Candidata, muito obrigada, mas infelizmente seu tempo terminou. Candidato José de Anchieta. Eu não deixei nenhuma turbina largada, governadora. Nós recuperamos 2 turbinas, ficaram no Paraná, né? E quando a senhora assumiu o governo, as 2 turbinas novas já estavam colocadas e faltavam apenas trazer as 2 turbinas. É questão de matemática, governadora. Se a senhora tivesse gasto esses 5 milhões, como a senhora diz, as duras penas, nos primeiros 90 dias, a senhora teria economizado 54 milhões de óleo diesel que a senhora gastou durante 3 meses para o abastecimento da BR, toda a BR-210, que vai de Entre Rios até São Luís do Amauá, tá certo? Então foi um mero incompetência da sua equipe. Então eu acho que isso tem que deixar bem claro. Eu não contraí uma dívida, os 600 milhões foi um relatório feito pela Eletrobras, nós pagamos dívidas contraídas desde 1994, ainda no governo do seu marido, né? Foram dívidas pagas da Petrobras, Eletrobras, um passivo deixado para os governos anteriores. Então não foi uma escolha minha. E as obras estão todas comprovadas e registradas. As obras estão feitas, as redes de transmissão. Ficaram algumas para terminarem, porque não deu tempo no meu governo. Ficou para terminar no governo seguinte. Mas, infelizmente, a senhora gastou quase 4 anos para terminar a obra do Jatapu. Muito obrigado, candidato Zé de Anchieta. Candidata Sueli, infelizmente, já terminou a pergunta, resposta, réplica, tréplica. A senhora já teve o seu tempo. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Bem, terminamos assim o segundo bloco do debate. Em instantes voltaremos com mais uma rodada, agora de perguntas de tema livre. Lembrando que todo o debate está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Globo, eleições 2018. Bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos a governador de Roraima. Teremos agora mais uma rodada de perguntas diretas entre os candidatos com tema livre. Pelo sorteio feito já anteriormente, então, quem faz a pergunta agora é o candidato José de Anchieta. Candidato, o senhor tem liberdade para escolher quem vai responder e qual é o tema. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato Denário. Por favor, candidato. Nós sabemos que existe um rito para aprovação do orçamento. As fases para aprovação do orçamento. Eu queria que você me explicasse cada fase que é preciso para aprovação do orçamento, com quem você vai negociar e qual é a sua estratégia pensando no orçamento do ano seguinte. Bom, nós temos que fazer um orçamento focado em recursos direcionados para cada setor, para cada segmento. Nós temos que fazer uma negociação séria com a Assembleia Legislativa para que os recursos possam ser direcionados de forma que venha atender todos os setores da economia. Nós não podemos fazer um orçamento que venha restringir a aplicação e investimentos em setores que não sejam beneficiados. Nós temos recursos suficientes para atender toda a demanda do Estado de Roraima e nós temos certeza que com planejamento, boas estratégias, nós vamos atender a saúde, a educação, segurança pública e todos os setores da sociedade. Nós temos que fazer um planejamento junto com a nossa secretaria
visando a aplicação econômica e gerando resultado para todos os setores do nosso segmento. Só assim nós teremos uma distribuição dos recursos compatível com a necessidade de cada setor. Terminou então o candidato José Anchieta, o senhor agora. Eu queria dizer ao caro eleitor que realmente o nosso amigo Denário, ele não está preparado para a gestão pública, ele não respondeu a nossa pergunta. Os ritos que você precisa é primeiro aprovar o PPA, que é o Plano Plurianual, para os próprios 4 anos. Depois você tem que aprovar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA. E depois a LOA, que é onde você define o seu orçamento. Né? Então, por falta de conhecimento, eu até entendo que você não entende porque você não conhece de gestão pública. Agora, o que mais me intriga é que você está passando sua campanha dizendo que não precisa de político, não vai negociar com político. Eu quero lhe avisar que no modelo que a gente vive de presidencialismo, não pode se trabalhar sem harmonia com os poderes. Né? Então, esse seu discurso, né, teoricamente, se caso você fosse eleito, você não teria condições de governar dessa forma. Então, é importante uma relação harmônica e uma relação independente entre os poderes, mas que é fundamental a relação com os políticos. Você não pode ser um político sem se relacionar com os outros. Candidato Denário, o senhor com a sua tréplica. Nós temos na nossa base de apoio vários candidatos a deputado estadual, federal e senadores que com certeza serão eleitos. E o relacionamento harmônico com todos os poderes é fundamental para uma gestão e um bom governo. E nós teremos agora uma grande renovação na Assembleia, com deputados que, com grande interesse de distribuir de forma harmônica os recursos do Estado, nós vamos ter condições de atender todos os setores, aplicar corretamente todos os recursos, de forma que a nossa saúde, a nossa educação, a nossa infraestrutura e a segurança seja beneficiado também. Nós temos setores muito importantes no governo do Estado que muitas vezes falta recursos e são aplicados de forma irresponsável, de forma que não chega o benefício para a população. Nós temos que fazer uma gestão honesta, clara e transparente, sempre pensando no benefício da população, das pessoas e da família do Estado de Roraima. Quando o benefício chega, os recursos são bem aplicados, nós vamos ter uma sociedade tranquila e confiante numa gestão, que nós vamos fazer de forma conjunta com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Então, agora, pelo sorteio previamente feito, a palavra caberá ao candidato Telmário Mota. Candidato, o senhor vai perguntar para quem, qual o tema? Anchieta. Vai perguntar para Anchieta. Por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Anchieta, quando você assumiu o governo, que o Otávio morreu, ele deixou 100 milhões no caixa. Você se coligou com o Romero Jucá, vocês torraram esse dinheiro, fizeram um empréstimo na ordem de 1 bilhão e 400 milhões. Nós vamos levar 20 anos aí para pagar esse recurso. E um dia desse, o seu parceiro político, Romero Jucá, disse que o seu governo foi muito ruim e um governo marcado por denúncia de corrupção. O que você tem a dizer sobre isso? Então, mano, em primeiro lugar, me estranha você falar, porque você fez parte do meu governo. Sua equipe trabalhou 3 anos, você, seu sobrinho, trabalhou como diretor da FE durante 3 anos. Então, você participou do meu governo. Então, nós não endividamos o Estado, nós investimos no Estado, tá certo? 1 bilhão e 200 que foram contraídos de recursos, todos os meus projetos tinham análise técnico-financeira. As obras que nós fizemos, você quer dizer que é contra o asfaltamento das vicinais para os colonos, onde tem um retorno financeiro, no caso da Serra Grande 1 e 2, que plantava 50 toneladas e depois que eu levei o asfalto, passou para 200 toneladas por ano? Você é contra a obra de financiamento, de saneamento básico, que a Organização Mundial da Saúde diz que a cada $1 que se investe, economiza 4 na saúde, e essa obra que eu fiz de saneamento básico, que hoje eu deixei um contrato chegando a 90% da universalização do esgoto, vai deixar Roraima numa situação que a CAE vai faturar 80% a mais. É a tarifa de esgoto. Você é contra a ampliação do HGR, que é uma necessidade básica que nós temos, né? Onde nós tínhamos apenas 20 leitos de UTI e naquele prédio novo tem 40 leitos de UTI, tem mais 10 salas de cirurgias e 120 leitos, uma obra que eu deixei 30 milhões em conta. Você é contra esse financiamento? Você tem que entender que o dinheiro que nós recebemos só dá para o custeio. Nós temos que buscar alternativas. E eu fiz empréstimos e também trouxe dinheiro do governo federal. Candidato Telmário, por favor.
Vocês viram que o candidato Anchieta fugiu da pergunta. Eu perguntei o que o Jucá foi quem disse que o governo dele era ruim, envolvido em corrupção. E aonde meu sobrinho trabalhou, o Ailan, na agência de fomento, lá não teve denúncia de corrupção. Corrupção teve denúncia na SE, teve denúncia no Iteraima, teve denúncia em vários outros setores. Eu não sou contra o investimento, não, muito pelo contrário. Achei que você investiu pouco, porque o saneamento que você está falando, na primeira enchente, Roraima totalmente se alagou. Boa Vista se alagou. Roraima tem 11.100 quilômetros de asfalto. Você botou apenas 400 quilômetros, 3%. Isso é muito pouco de um endividamento de quase 2 bilhões. Nós pagamos 22 milhões por mês. Em 20 anos nós vamos pagar essa dívida. Dinheiro, 22 milhões, servia para educação, servia para a saúde, servia para as estradas, servia para abastecer, inclusive o desenvolvimento desse estado. É um dinheiro que faz falta hoje no bolso do trabalhador. Candidato Anchieta, o senhor agora com a tréplica. Lamentavelmente, você insiste numa coisa que realmente é lamentável, porque eu já considero, né, que você se posiciona e é antagônico quando diz que é a favor das obras e é contra o financiamento. O financiamento eu já expliquei aqui, todas as obras que eu fiz, você é contra a usina do Jatapu, você é contra, por exemplo, a obra do hospital, como eu disse, é uma necessidade básica. Os 400 quilômetros de estradas vicinais que eu fiz, Thelmário, foi muito significativo. Se todo governador fizesse, toda gestão 400 quilômetros, em pouco tempo nós teríamos todas as nossas estradas asfaltadas. E é isso que está dando garantia ao escoamento da nossa produção. Tá? As obras que eu fiz no setor elétrico são obras de fundamental importância para quando a energia de Tucuruí chegar aqui, todos os municípios estarem interligados. Essa obra de saneamento que eu fiz foram 220 milhões, dinheiro não oneroso, foi dinheiro da União que veio. Dinheiro da União que veio, e nós estamos chegando a 90% de esgotamento sanitário em Boa Vista, sem nenhuma capital do Brasil com esse índice. E nós temos 100% de água tratada. Então, todos os investimentos foram necessários, foram estudados, e como você mesmo disse, nós precisamos continuar esse investimento, não tenho dúvida nenhuma. Mas pela falta de experiência, você não ter passado pela gestão pública... Obrigado, candidato, terminou o seu tempo. Bem, agora com a palavra, pelo sorteio, o candidato Fábio Almeida. O senhor pode dirigir a pergunta para qualquer um dos outros candidatos. Sobre que tema, candidato? Sueli. Não, Fábio, para Sueli, pois não. É livre o tema? Está livre, pode ser. O governo da senhora é marcado por denúncias de corrupção, atraso de salários. Aqui estão os servidores da SE, 90 dias sem receber. Falta de medicamentos e materiais hospitalares, falta de merenda escolar, falta de transporte escolar para as crianças, falta de estrada, tanto para agricultores quanto indígenas, além do desemprego em massa. Como falar em sua propaganda eleitoral que Roraima cresce com esse nível de abandono social? Qual é a diferença do teu governo para o governo do Anchieta? Fábio, primeiramente eu quero que você aponte, prove que o meu governo tem corrupção. O que nós vivemos é uma grande dificuldade financeira, provocada pela dívida de 22 bilhões que o Anchieta deixou. Nós temos dificuldade, sim, nós temos. Nós temos um aumento da população de 10% dessa migração venezuelana, que nós não recebemos o aporte do governo federal, nós recebemos nada. Eu estou, para você ter uma ideia, vocês não conhecem, não tem números para apresentar. Até julho de 2018 foram atendidos 14 mil pessoas no HGR e 9.500 eram de origem venezuelana. Cada 10 bebês que nascem na maternidade, 4 são filhos de venezuelana. Então, nós temos uma situação econômica, financeira difícil. Por outro lado, os poderes cada vez levando mais. Nós temos uma Assembleia, a mais cara do país, proporcionalmente. Nós temos o Poder Judiciário, que cada vez mais quer recurso. Além da nossa lei orçamentária que mandamos, eles ampliam esses recursos para o orçamento e cada dia mais sugando o executivo e cada dia mais nós demandamos políticas públicas para mais pessoas que chegam no nosso estado. Então, não existe mágica, não existe milagre em relação à questão financeira do estado. Nós temos que pedir no próximo presidente ajuda. Fábio. Bom, Sueli, não sou eu que lhe acuso de corrupção. Eu Tribunal de Contas do Estado, é o Ministério Público de Contas, é o ministro do Temer, aliado de Anchieta, que
veio aqui e disse que você roubou dinheiro público, então não sou eu. Mas a corrupção é uma marca. Eu gostaria aqui de falar para você que as nossas crianças, Sueli, no interior do estado, estão sem aula por falta de transporte escolar. Isso é um crime de lesa pátria. Você governar esse estado e não permitir que os nossos jovens tenham o direito de estudar. Nós não temos merenda escolar dentro das nossas escolas. E você vir botar culpa na dívida. Temos uma dívida grande, sim, mas essa dívida representa 225 milhões anos num orçamento de 3,6 bilhões. Corte o dinheiro da sua casa militar, corte o dinheiro da sua comunicação, que tem dinheiro para fazer... Candidato, obrigado. O candidato terminou o seu tempo. Candidata Sueli Campos, agora a senhora tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Bem, Fábio, você realmente não conhece a máquina do governo. Você precisa, pelo menos, administrar alguma coisa para saber como é que se administra um Estado. É um Estado que passa por problemas financeiros, passa por uma crise econômica do país. O meu governo ele diminuiu 12% o repasse do FPE. Essa questão da merenda escolar, eu transformei a merenda escolar que era feita em quentinhas, aí sim que tinha corrupção, quentinhas que eram entregues nas nossas escolas. Eu reformei as nossas cantinas, eu comecei a produzir a merenda dentro das escolas, merenda de qualidade, eram 12 itens, nós hoje chegamos a 50 itens, fomos buscar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, que eu peguei também dívidas do governo anterior, que nós quitamos a dívida, nós pegamos dívida do transporte escolar, pagamos 7 milhões de dívidas do governo do Anchieta. Então, meu querido, chega uma hora que o recurso realmente fica escasso, porque dívidas e mais dívidas, essa é a questão. Nós temos pago dívidas de toda ordem, A candidata Sueli, a senhora continua com a palavra agora, porque é a sua vez de fazer pergunta. A senhora vai perguntar para quem e qual é o tema do seu debate nesse momento. Bom, eu quero perguntar sobre educação para o Denário, porque a educação é a base de crescimento de Roraima. Por isso, nosso governo, nós investimos muito na educação, diferentemente do que o Fábio está dizendo aqui. A militarização é uma necessidade, porque nós estávamos com conflitos dentro das nossas escolas. Então, candidato, caso você seja eleito, você pretende continuar com o programa de militarização das escolas? Sim. A base de uma sociedade é a educação. E eu tenho a consciência que para termos filhos vencedores, precisamos de uma escola de boa qualidade. A militarização das escolas é muito importante para que nós tenhamos uma melhor disciplina dos nossos alunos e uma harmonia entre alunos e professores. Com a militarização das escolas, acabou agressões de professores, tráfico de drogas e foram eliminados também as facções criminosas dentro de nossas escolas. Agora é muito importante lembrar que o mais importante do que a disciplina é a qualidade do ensino. Não adianta termos alunos disciplinados se a qualidade de ensino está boa. Hoje nós temos reivindicações de alunos e professores, principalmente na infraestrutura das escolas. Tenho andado por todo o estado de Roraima e vejo escolas completamente destruídas que há mais de 15 anos não passam a mão de tinta. Vamos capacitar melhor nossos professores com educação, uma formação continuada dos professores, aperfeiçoamento, mestrado, doutorados, além de ampliar as nossas salas de aulas com reformas de escolas e novas escolas com auditórios, laboratório de ciências, laboratório de tecnológico e também uma infraestrutura de quadra de esportes e incentivo ao lazer e esporte também. Candidata Sueli. Bem, eu quero dizer aqui que eu recebi do governo anterior 384 escolas por todo esse estado de Roraima. Realmente, Denário, você tem razão. Tem muitas escolas ainda que nós não conseguimos recuperar, revitalizar. Nós já fizemos algum benefício em 275 escolas. Até é emocionante eu chegar e ver escolas que o Neudo Campos construiu,
que foi uma marca importante do governo dele, nunca ninguém passou uma demão. E o Anchieta passou 7 anos e deixou as escolas abandonadas. E agora recai tudo no meu colo. Eu estou revitalizando, já revitalizei 275 ginásios, quadras, ginásios que nasceu até árvore nos banheiros. Esse foi o retrato do estado que eu recebi. Agora eu preciso de tempo, por isso que eu estou pedindo aqui a reeleição, para continuar revitalizando as escolas. Candidato Denário, o senhor tem a palavra agora. É muito importante valorizar principalmente os professores. E os professores na gestão da Sueli e do Anchieta não foram respeitados. Vou acabar com os seletivos e fazer concursos públicos para que nossos professores possam ter a certeza que vai ser os melhores que serão classificados e capacitados a ter um ensino de melhor qualidade. E também, com os novos concursos, nós vamos levar profissionais, elevar o nível dos nossos profissionais na área de educação e vou pagar também rigorosamente em dia todos os nossos servidores públicos, principalmente os professores. E também é importante lembrar que os servidores da educação não têm a mínima condição de trabalho. Inclusive hoje tem que tirar dinheiro do bolso para comprar material didático para a sala de aula. No meu governo não vai acontecer isso. Todos os servidores serão valorizados e capacitados e nós vamos também fazer uma gestão onde valorizaremos os coordenadores pedagógicos, os diretores de escolas e os vice-diretores também, como forma de remunerar melhor esses profissionais que faz a gestão de toda a nossa educação e das escolas também. Bem, agora pelo sorteio previamente feito, a palavra continua com o candidato Antônio Denário. O senhor pode escolher qualquer um dos outros candidatos para fazer a pergunta. E sobre qual tema que o senhor vai... Eu vou perguntar para o Fábio. Pois não, pode fazer a sua pergunta. A esquerda no Brasil hoje enfrenta uma certa resistência. E qual é a sua proposta para mudar essa concepção aqui no estado de Roraima? Bom, eu não vejo resistência à esquerda no Brasil. Nós temos um programa político para o país e um programa voltado à classe trabalhadora. Nós sim, eu e você, nós temos uma diferença imensa de programa. Você tem um programa político que fala bonito para a sociedade, mas que vai priorizar o grande empresário, o grande produtor de soja, o grande criador de gado, o desmatamento. Por quê, Denário? Não é o que você fala, é o que o seu partido defende. O teu partido defende o fim do 13º salário. O teu partido defende o fim da licença maternidade. O teu partido defende o fim do abono de férias. O teu partido defende, efetivamente, a desconstrução do Estado. Defende, inclusive, o que Temer aprovou, dia 24, agora, na última segunda-feira, que é a terceirização generalizada no serviço público. Nós temos diferenças significativas. E aí, é entre a esquerda e a direita que tu representa. A direita do Bolsonaro, que é contra as mulheres, que diz que a mulher tem que receber menos do que o homem, que a mulher tem que estar pilotando fogão na cozinha para o marido. Então nós temos diferença, porque nós defendemos a valorização da pessoa humana e nós vamos combater em Roraima os privilégios destas pessoas. Candidato Denário, o senhor tem a palavra agora. No Brasil não tem mais espaço para política extremista. Nós temos que ser objetivo e tratar todos os cidadãos de forma igual. Não importa a classe social que ele pertença. Eu, por exemplo, sou filho da agricultura familiar, comecei a trabalhar muito cedo. Hoje eu sou empresário do setor agropecuário, do setor comercial, industrial também. E eu sei da responsabilidade que eu tenho de valorizar todos os profissionais e todos os trabalhadores do nosso estado. Com isso, nós vamos levar para todos resolver os problemas, com uma saúde de boa qualidade, sem filas, uma educação com boa estrutura de materiais, uma segurança com a presença da polícia na rua e também garantir a todos
uma educação de boa qualidade e a possibilidade de trabalhar e fazer o sustento da sua família. E todos têm a possibilidade de empreender também no setor empresarial, contratando o primeiro, o segundo e o terceiro funcionário. Candidato Fábio Almeida, o senhor agora tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Eu queria falar para você o que é extremismo. Sabe o que é extremismo? É o Denário subir ao lado do Bolsonaro, num carro de som aqui, na Praça do Garimpeiro, e dizer que vai acabar com as terras indígenas homologadas e demarcadas. Isso é extremismo. Não respeitar o direito constitucional. Isso é extremismo. Não é você ter uma ideia política como nós temos. Eu sou de esquerda e não nego a ninguém. O que ele não tem coragem de dizer que é de direita, que não defende os teus direitos trabalhistas, os teus direitos sociais, porque ele quer tirar isso. Isso é o que o partido dele defende. E a você, indígena, abra o olho. Abra o olho porque a tua terra, no governo de Denário, vai se transformar em campo de soja. Vai ficar como era na época dos arrozeiros, com cerca, sem você poder pescar, sem você poder passar. Isso é extremismo. E aí, Denário, uma grande dúvida que eu tenho. Será que teu governo vai combater a grilagem dos teus parceiros que financiam tua campanha? Eu acredito que não. Tu vai dar continuidade à grilagem de terra em Roraima. Candidato Fábio Almeida, muito obrigado. Bem, assim encerramos o terceiro bloco do debate aqui na Rede Amazônica Roraima. Voltamos já com mais uma rodada de perguntas com temas determinados. Lembrando que todo o debate está sendo transmitido ao vivo no G1 Roraima. Globo, eleições 2018. Bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos a governador de Roraima. Teremos agora mais uma rodada de perguntas diretas entre os candidatos com um tema determinado. Pela ordem do sorteio que foi feito anteriormente, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Teomário Mota. Candidato, eu vou então sortear aqui o tema para ser debatido. Então vamos ver qual é o tema aqui. O senhor pode escolher para quem vai fazer a pergunta. O tema, então, é saneamento básico, candidato. O senhor vai perguntar para quem, candidato? Perguntar para o Fábio Almeida. Fábio Almeida, pois não, 30 segundos. Fábio, você sabe que o saneamento básico é saúde. Saúde. Roraima hoje, a Boa Vista é hoje uma das capitais que tem a maior cobertura nessa questão do saneamento básico. E o meu vice, ele foi muito tempo presidente da CAER. Ele contribuiu muito para exatamente proporcionar essa área de saneamento. Mas nós temos visto, por exemplo, que parte desse saneamento, ele hoje não cumpre com aquelas obrigações. E para concluir, as cidades, outras que não seja a capital, estão desprotegidas do saneamento. Candidato Fábio. Bom, é importante, né, Teomário, também lembrar que ele foi diretor da CAE no governo do Anchieta, né? Se eu não me engano, ele foi diretor do Anchieta. Não, foi no de Anchieta. Eu queria aqui falar do saneamento, é o seguinte, o saneamento ele cumpre uma função social. Infelizmente, em Roraima, né, transformaram a CAE numa companhia de saneamento de Boa Vista, largando o interior do estado sem acesso à água e sem acesso ao esgoto sanitário. E quando nós falamos de saneamento básico, nós temos que implementar aí a política de resíduos sólidos, que a prefeita de Boa Vista, que é aliada de Anchieta e Jucá, não implementa a política de resíduos sólidos, gastando quase 46% de sua arrecadação própria com a empresa Sanepave. Mas quando nós falamos de saneamento, nós precisamos efetivamente desconcentrar a gestão da CAE,
fortalecer a gestão dos municípios no saneamento básico. Nós não podemos ter a CAE como a única empresa de saneamento em Roraima. Também precisamos, efetivamente, investir os recursos, porque na primeira pergunta que eu fiz para o Anchieta, ele disse que os recursos não saíram, mas esqueceu de dizer que a barragem que ele apresenta, colocaram no projeto da CEINF e da CAE a concretagem da barragem com balde, né, numa barragem de 14 metros de altura. É por isso, o governo sem qualidade é assim. Candidato Telmário. Eu fiz essa pergunta para o Fábio porque ele trabalhou nessa área e eu tive a oportunidade de atender demandas dele quando quando senador. E a CAE é uma concessão da Prefeitura de Boa Vista. Então é importante que esse trabalho que foi feito em Boa Vista seja estendido aos demais municípios. É comum a gente ver muitos municípios nossos hoje estão aí com valas a céu aberto, com muita dificuldade, não tem onde realmente alocar, inclusive, os seus lixos, né? Pode olhar aí Pacaraima e tantas outras. Portanto, o nosso governo, nós vamos fazer uma gestão voltada para todos os municípios. Não vamos só priorizar a capital, não. Nós vamos levar um saneamento de qualidade para atender de Caroebe até Pacaraima. Dessa forma, porque todos esses municípios são pessoas que pagam imposto e merecem o nosso respeito. Telmário, no governo, nós vamos resolver essa questão do saneamento. Candidato Fábio Almeida, o senhor tem 1 minuto e 15 para a tréplica. Bom, quando nós nos propomos a administrar um Estado, nós temos que conhecer a regulamentação legal desse Estado. Bom, não é concessão. Concessão já passou há muito tempo. Hoje são contratos de programa, porque a responsabilidade por lei do saneamento é do município, não é do Estado. Em Roraima, que para poder o Estado aumentar o seu bolo financeiro e a centralização de recursos, mantém a CAE como a fornecedora dos serviços de saneamento. Agora, discutir saneamento não é só ter o esgoto que funcione e nem termos também apenas a água chegando na residência. É nós garantirmos qualidade de água também nas nossas escolas. Porque hoje, você que não sabe, 34% das escolas do Estado fornecem água sem tratamento às nossas crianças e adolescentes. Isso é dado do IBGE, não sou eu que estou colocando. Então, nós iremos ter uma política de saneamento, aonde vamos descentralizar a gestão para o município e vamos implantar a regulação e a fiscalização pelo Estado, com a CAE assumindo um novo papel e o município sendo o propositor do saneamento para você. Bem, então agora vamos fazer o sorteio do próximo tema a ser debatido. Vamos ver aqui. O próximo tema sorteado, então, é crise venezuelana. Crise venezuelana, e a debatedora agora é a candidata Sueli Campos. A senhora vai fazer a pergunta para quem sobre crise venezuelana. Candidata Sueli, a senhora, então, para quem a senhora dirige a pergunta? Vou dirigir para o Telmário. Pois não. Telmário, a crise venezuelana, ela atingiu graves proporções no nosso estado. Hoje são 60 mil venezuelanos a mais vivendo em Roraima, o que impacta diretamente nos serviços de saúde, segurança e educação. O senhor vai fazer o que o senhor vai fazer em relação a esse problema da migração venezuelana? Candidato Telmário. Terminou, candidato? Sim. Candidato Telmário. Primeiro, eu quero aqui dizer que a governadora Sueli, ela foi vítima, nesse processo da migração, de políticos que jogaram no quanto pior, melhor. Em 2015, eu fui o primeiro político em Roraima a pedir socorro das autoridades federais. O governo do estado foi o primeiro que deu abrigo. A prefeitura se recusou até fornecer alimentação para as crianças. Mas o que fez o MDB? A prefeita e o senador. A prefeita viajou daqui, se reuniu com 10 ministros, chegou aqui oferecendo casa, moradia e tudo mais. Isso foi um chamamento e Roraima não tinha suporte econômico para exatamente receber essa imigração desordenada. Como governador, nós vamos fazer esse reparo. Roraima, o Brasil tem uma experiência que fez no Haiti, a pacificação do Haiti. Nós temos que abrir o diálogo com o governo venezuelano,
Nós temos que fazer isso que a Sueli agora tentou fazer, que eu quero lhe parabenizar, Sueli, tentar levar para lá, né, que esse apoio humanitário, seja feito dentro da própria Venezuela. Ali sim, nós vamos levar a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, para de lá, se for preciso, interiorizar aquelas pessoas que são necessárias. Sabe por quê? Essa crise da venezuelana, ela é cíclica, mas é importante. Nós temos 200 mil brasileiros lá dentro. E nós temos hoje uma parceria econômica e social com a Venezuela. Candidato Sueli, por favor. Bom, Teomário, é verdade que nós começamos a receber os venezuelanos em 2015, 2016, 2017 agravando muito, e 2018, quando chegamos na metade do ano de 2018, nós já tínhamos recebido a quantidade de pessoas que recebemos o ano inteirinho de 2017. E aí, todo esse tempo, nós enviávamos relatório para Brasília, para o governo Temer, até que ele veio até nós em fevereiro desse ano, e enquanto isso, a nossa crise só aumentava, né? O impacto disso na nossa saúde é estratosférico. O impacto disso na nossa educação, por exemplo, nós temos 1.600 alunos matriculados na nossa rede pública de educação. E isso fora os dados da prefeitura, que deve ter também. Então, em relação à segurança, um complicador muito maior também. Candidato Teomário, por favor. Essa questão da imigração, isso é responsabilidade do governo federal. O Temer veio aqui só fazer teatro e enganar a população de Roraima. Quando ele veio aqui na época do carnaval, ele queria mudar, né, o tema, porque ele estava com uma questão na Polícia Federal muito forte, ele veio mudar a pauta. Não veio aqui para resolver nenhuma situação. Nós temos que deixar a vaidade de lado. O próximo presidente tem que abrir o diálogo com o governo venezuelano, ajudar essa parceria, tirar as sanções econômicas que a Venezuela tem, para que ela volte realmente a funcionar. A Venezuela, ela sempre tem um padrão de vida cultural e financeira maior do que o povo brasileiro, assim como o Chile. Então eles vão passar por essa crise. Passando por essa crise, será um mercado importante para quando o Roraima começar a produzir, vender para aquele mercado. Então não tem nenhuma dúvida que esses abrigos têm que vir e voltar para a Venezuela, ser trabalhado lá dentro, porque o venezuelano que era capitalizado foram para outros países. O venezuelano que tecnicamente estava preparado foram interiorizados. Ficaram aqui aqueles mais necessitados. Entre os necessitados, como não houve materiais, entrou pessoa do bem e do mal. Aí gerou esse conflito. Vamos ajudar o venezuelano, mas dentro da Venezuela. Bem, então agora vamos fazer o sorteio para o próximo tema a ser debatido, entre os temas previamente selecionados. Então teremos aqui geração de emprego. E com a pergunta agora, o candidato Antônio Denário. Candidato, para quem o senhor vai perguntar? Candidata Sueli, nesse mês, nesse período acumulado de janeiro a julho, Roraima nós tivemos um déficit muito grande em relação às contratações e a demissões no serviço privado. Quais são as alternativas e o que a senhora vai fazer para mudar esse quadro de geração de emprego no nosso estado? Bem, candidato, essa questão do desemprego ela é crônica no país todo. Imagina no nosso estado, o menor estado da federação, que nós temos uma economia em formação ainda, que 46% do PIB contribui com do setor público, né, é o emprego. O que nós temos que andar com o nosso estado é justamente implementar políticas, por exemplo, de energia elétrica para a indústria se instalar no nosso estado, a médio e a longo prazo. O que nós temos que fazer com o estado é o que nós estamos fazendo, regularizando as terras, dando a segurança jurídica das terras para atrair investimentos, como já fizemos. Muitos empresários que tivemos contato no centro-oeste do país, no sul do estado, eles vieram, você sabe disso, vieram para o nosso estado investir, né, plantar soja, plantar milho, plantar algodão. Nós temos que, a parte que cabe ao governo hoje é justamente implementar essas políticas para
produzir, né, alimento para o agronegócio. Nós livramos nosso estado da febre aftosa também. É um atrativo grande na pecuária. Nós somos tradicionalmente pecuaristas. Hoje nós podemos exportar nossa carne para o mundo todo. Isso é um trabalho que nós fizemos do nosso governo. Isso é um segmento, e por sinal, por que o nosso estado é o segundo estado que mais cresce? Por conta da agropecuária. Candidato Antônio Denário, o senhor, por favor. É muito importante lembrar, se compararmos o estado de Roraima com outros estados, o estado de Roraima só anda para trás, enquanto outros estados só evoluem. E o setor público, ele não consegue mais contratar toda a demanda de mão de obra. Se juntarmos 15 mil jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos, com a migração de brasileiros e de venezuelanos, nós temos a maior taxa de desemprego do Brasil. E nos últimos 2 governos, nos últimos 12 anos, não teve nenhuma política pública para geração de emprego, nenhum projeto de governo para atrair novos investidores. Não temos energia de boa qualidade e não conseguimos atrair novos investidores. Nós temos que trabalhar firme na vocação de Roraima, que é a produção de alimentos. Temos que valorizar a agricultura indígena, empresarial e também a agricultura familiar. É lá no campo que faz ser gerado empregos e trazer emprego aqui na cidade também através da agroindústria. Candidata Sueli, a senhora volta com a palavra para concluir. Bom, candidato, você falou tudo que eu acabei de falar. Né, incentivo nas estruturas fundamentais de energia, né, estradas, pontes. O meu governo, ele fez sim infraestrutura. Nós fizemos cerca de 2.000 quilômetros de vicinais, construímos 212 pontes padrão DENIT, pontes muito bem feitas que vão durar aí 30 anos. Nós temos a nossa Lei 215, que nós demos a segurança jurídica no CONFAS e prorrogamos para 2050, incentivo para comprar o combustível das máquinas, para comprar máquinas, para comprar insumos. Isso é um incentivo que o governo pode dar. Agora, nós temos que criar resolver já essa questão da energia. Por isso eu fui à Venezuela, para garantir o fornecimento de energia, porque nós não podemos prescindir da energia de Guri. Nós precisamos, e o presidente garantiu que ele vai fazer a manutenção da rede elétrica e dotar o nosso estado de uma qualidade de energia muito boa. E prorrogar o contrato até que Tucuruí venha até nós. Muito obrigado, candidato. Então agora faremos o sorteio para um novo tema. Então, o novo tema a ser debatido é agronegócio. E dessa vez é o candidato José de Anchieta que vai fazer a pergunta. Candidato, o senhor vai dirigir a pergunta para quem? Sobre agronegócio. Eu vou me dirigir ao Denário. Pois não. Na minha época, eu trabalhei muito sobre o agronegócio. Vocês, seus amigos, visitaram muitas vezes, né? Nós fizemos muitas obras de infraestrutura, até atendendo a pedido do agronegócio, estradas, energia e tudo. Agora nós temos um problema, né? Nós temos um problema que é a questão dos recursos hídricos, né? Como é que você pretende compatibilizar a utilização de recursos hídricos com a sustentabilidade do meio ambiente? Bom, o setor produtivo tem a consciência da preservação ambiental e os recursos hídricos é fundamental para que a gente possa utilizar esse recurso na irrigação das nossas culturas irrigadas. É muito importante lembrar que através da irrigação que nós vamos valorizar os agricultores da agricultura familiar que no período da estiagem tem a possibilidade de agregar valor à sua produção com a produtividade maior de alimentos. E através dos recursos hídricos nós vamos fazer a preservação do meio ambiente e sem fazer agressão à produtividade. É muito importante lembrar que através dos recursos hídricos, nós temos aqui em Roraima a irrigação do arroz irrigado, que hoje é feita através de energia movida a óleo diesel. Enquanto se tivesse energia elétrica, nós teríamos a possibilidade de fazer a irrigação no período noturno
com desconto na taxa de energia elétrica. Então, nós temos que aumentar a produtividade aqui no estado de Roraima através da irrigação, preservando, acima de tudo, o meio ambiente. A produção de alimentos, ela está ligada à preservação ambiental, que é muito importante para a valorização de todos aqui no nosso estado. Candidato José de Anchieta. Infelizmente o nosso candidato Denário não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei como é que ele ia compatibilizar o uso dos recursos hídricos com o meio ambiente. Todos nós sabemos que o maior consumo dos recursos hídricos no Brasil é através do agronegócio. E você sabe que a questão da água é um dos grandes problemas do terceiro milênio. Então você tem que estabelecer regras junto à Fundação do Meio Ambiente, né, que possa, né, criar outorgas e possa definir as bacias hidrográficas e definir o quanto você pode gastar e como você está gastando essa água. Nós temos um regime pluviométrico mais ou menos regular, mas se você não estabelecer essa regra, você não vai compatibilizar com o meio ambiente. Então, de forma desordenada, de forma desorganizada, sem a fiscalização correta, você não vai conseguir. Mas eu lamento mais uma vez, né, a falta de conhecimento e que a gestão requer conhecimento para que você possa tocar realmente um Estado. Candidato Denário. Existe o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que fiscaliza a utilização dos recursos hídricos na gestão da agricultura mecanizada e irrigada. Eu falei que todos os produtores hoje têm uma grande consciência ambiental. Nós sabemos que a retenção de água é muito importante para que todos possam produzir, na piscicultura e na agricultura também. Se nós não fizermos retenção de água com planejamento e com licenças ambientais, nós estaremos infringindo todas as regras. E não existe hoje produtores que não tenham consciência que precisa utilizar os recursos hídricos para aumentar a produtividade na mesma área. A piscicultura é um desses fatores. Através de retenção de água, com licenciamento ambiental, nós não vamos ter problema no período de estiagem e do verão. E é muito importante lembrar que a produtividade, ela vem em função da preservação ambiental, que está aliada e junto com a produção de alimentos. E uma sociedade, ela precisa estar produzindo e preservando ao mesmo tempo o meio ambiente. Bem, então vamos agora para o sorteio do último tema desse bloco. O candidato que vai fazer a pergunta pelo que foi previamente acertado é o candidato Fábio Almeida, e ele fará uma pergunta então sobre o tema meio ambiente. Meio ambiente. Para quem o senhor vai fazer a pergunta, candidato, o senhor pode se dirigir a qualquer um. Para não ser justo com os outros, eu não vou deixar o Telmário sem ter uma pergunta então, por favor, minha, né? Candidato. Telmário, eu gostaria, nós vivemos dentro de Roraima, o Anchieta trouxe aqui uma questão que é seríssima, não só das outorgas de uso de água, mas também de poluição dos nossos mananciais com o uso indevido de agrotóxico pelos produtores de soja. Eu gostaria de saber, além de enfrentar esta questão diretamente com estes produtores, qual é a política de meio ambiente que tu tens e defendes para Roraima? Fábio, você sabe que hoje o mundo inteiro busca a produtividade de forma sustentável. Exatamente nesse sentido que nós vamos direcionar as atividades produtivas no nosso estado, tanto com as comunidades indígenas, quanto com a agricultura familiar e, sobretudo, com o grande negócio. Por isso, nós vamos, inclusive, fazer uma integração entre a Secretaria de Agricultura, entre a DER, entre a FEMAR e mais o IACT. Eu acho que esses três órgãos precisam trabalhar integradamente para unificar o seu trabalho. E nós vamos, naturalmente, fazer uma fiscalização, não uma fiscalização no sentido, essa fiscalização que existe aí lenta, né, que realmente até ela cria uma burocracia, ela atrasa. Por exemplo, no governo do Anchieta, no último mandato dele, nós temos quase 40 mil produtores e foram licenciadas apenas 36 pessoas. Então nós vamos dar celeridade, mas nós vamos, sobretudo, fazer a proteção absoluta da nossa questão ambiental, para que a gente possa realmente ter uma vida longa no nosso estado. Porque você pode muito bem casar a produção
com a proteção meioambiental. E Roraima é um estado que favorece muito nesse sentido. Nós temos aí a área de campo, temos a área aí de mata, nós temos uma área exatamente que nos proporciona nesse sentido. E nós vamos estar rigorosamente cuidando da questão ambiental. Bom, eu gostaria aqui de falar com você da seguinte forma. Nós precisamos preservar o meio ambiente, principalmente em virtude da água. A última seca que nós tivemos dentro de Roraima, mais de 600 comunidades ficaram sem água potável para beber. Isso é uma realidade. Por causa das mudanças climáticas que nós vivemos. E em virtude dessas mudanças, sua grande parte do desmatamento e da Amazônia para a produção de soja e gado. Nós temos uma política de pecuária aqui que a atual governadora coloca como tradicional, mas é extremamente ineficiente para a maioria das nossas terras. Porque a maior parte das nossas terras, elas possuem 60 a 100 hectares. Nós deveríamos investir em outras áreas. Nossa política ambiental irá valorizar os nossos parques existentes, irá cobrar efetivamente que as mitigações apresentadas sejam cumpridas. Candidato Theomário, o senhor volta com a palavra. Eu queria até exatamente aproveitar isso, estender um pouco mais. Vocês sabem que hoje, por exemplo, as nossas madeireiras é a grande vilã dessa fiscalização. IBAMA, FEMATS, etc. A Codesaime, ela foi uma empresa criada para desenvolver o estado de Roraima. Lamentavelmente, tanto no governo do Anchieta quanto da Sueli, ele virou um palco de cabide de emprego de denúncias de corrupção. Nós vamos vitalizar a Codesaime. Ela vai fazer essa reposição florestal para criar crédito, inclusive para os madeireiros, para que não haja um desmatamento desordenado. Nós temos 29 áreas de exploração mineral, era 91 pedido do Otomar, perdemos 62 e tem 29. Nós vamos, de forma sustentável, alavancar isso para desenvolver a nossa economia. E também a Codesaime vai usar ali, por exemplo, o frigorífico para fazer o controle, né, do abatimento, para não deixar que os grandes engulam os pequenos, principalmente dos animais de menor escala. De ordem que nós vamos estar observando a questão ambiental, preservando e crescendo Roraima num novo modelo, no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, candidato. Então, chegamos ao final do quarto bloco do debate. Daqui a pouco, nós voltaremos com as considerações finais dos candidatos que concorrem ao governo do estado de Roraima. E você acompanha tudo aqui na Rede Amazônica e pelo G1 Roraima. Globo, eleições 2018. Bem, chegamos ao último bloco do debate. Agora, os candidatos vão fazer as suas considerações finais. A ordem será definida por sorteio agora. Cada candidato terá, então, 1 minuto e 30 segundos para fazer as suas considerações finais. E o primeiro a fazer a consideração vai ser sorteado agora. Vamos ver qual é o candidato. Então, o candidato é Theomário Mota. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para fazer as suas considerações finais. Bem, eu quero, sobretudo, agradecer à Rede Globo por essa oportunidade e seu exercício da democracia. Aqui nós tivemos uma oportunidade de conhecer um pouco o conhecimento de cada um. Escolher um governador é uma coisa muito séria, é o nosso destino que está em jogo. Não podemos votar no escuro e nem dar um cheque em branco. É exatamente por isso que a minha proposta de governo, ela foi uma proposta verdadeira e transparente. Enquanto meus adversários correram em todo o estado de Roraima, de carrão e de avião, eu fui de pé no chão. Mas eles, ninguém vota em carrão, não vota em avião, nem vota em carreata. A gente vota em proposta. A minha proposta, ela tem essa proposição de tirar Roraima dessa crise. Roraima hoje é o estado mais pobre do Brasil, é o estado mais violento, pessoas vivem abaixo do nível de extrema pobreza, passando fome e necessidade.
Mas Roraima é o estado que tem o maior estoque de riqueza natural por pessoas. E nós se preparamos para tirar Roraima dessa crise. Já vivemos a experiência do governo da Anchieta, vivemos a experiência do governo da Sueli, mas não podemos avançar no escuro. Roraima não precisa de um agiota. Roraima precisa de um governador que ame e respeite seu povo. Amar e respeitar o povo é governar para o rico e para o pobre. Porque hoje o rico tem carrão, tem mansão e o pobre está de pé no chão. Não tem educação, não tem saúde, não tem emprego. E nós vamos corrigir isso. Dia 7 de outubro, leve o voto da honestidade. Vote 14, grite para o Brasil que Roraima está livre da corrupção. Muito obrigado, candidato. Então agora faremos o sorteio do próximo candidato que vai falar. É o candidato Antônio Denário. Sorteio 1 minuto e 30, candidato. Por favor, pode começar. Amigos eleitores e eleitoras, estamos a 4 dias das eleições. É um momento muito especial. É onde nós vamos escolher e definir o futuro de Roraima. Chegou a hora de definirmos a nossa política. É através da política que nós temos todas as decisões de nossas vidas, na segurança, na saúde, na educação, na segurança pública. Vivemos nos últimos governos que nunca fez nada para desenvolver o estado de Roraima. Não valorizou as pessoas, não valorizou os trabalhadores e também não fez nenhum projeto de desenvolvimento nos últimos 20 anos. Nós temos agora a possibilidade de transformar o estado de Roraima em um estado justo, onde todos possam ter oportunidade. É bom lembrar que pela primeira vez Roraima poderá ter um governador do mesmo partido do futuro presidente da República. E saiu nas últimas pesquisas dessa semana que o Bolsonaro poderá ser presidente da República no primeiro turno. E nós aqui também vamos vencer a eleição agora no primeiro turno. Aí sim, no dia 8 de outubro, estaremos lá em Brasília trabalhando para trazer recursos para que possa melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Não precisamos reviver o passado que não foi bom e nem reviver o presente que foi muito pior. Nós temos que trabalhar, produzir e acabar com a corrupção. Muito obrigado, candidato. Então agora faremos um novo sorteio. Candidato José de Anchieta. Candidato, sorteio 1 minuto e 30 para as suas considerações. Eu quero aproveitar e agradecer todo o carinho e todo o respeito que fui recebido durante toda essa campanha, né? Esperava um pouco mais desse debate porque fui evitado dos amigos de perguntas serem feitas a mim, não sei o motivo, né? Mas ofereço a minha experiência, o meu trabalho, as propostas de determinação. Quero melhorar a saúde, quero botar efetivamente para funcionar o Hospital da Pintolândia, que funciona de forma precária, quero terminar a ampliação do HGR, quero continuar asfaltamento de vicinais, quero continuar negociando com a Eletrobras, dessa vez, a questão energética, trazer, e garanto trazer, o Leão de Tucuruí, para que nós resolvamos o problema de energia de forma eficiente. Quero voltar com os programas sociais, pagando em dia 50 mil famílias no crédito social. Quero voltar a pagar em dia os servidores públicos pelo respeito que eu tenho, as empresas terceirizadas. Quero aqui garantir o enquadramento dos professores que não foram feitos. Quero também garantir o aparelhamento da Polícia Civil e Militar, com viaturas, com armamento, com condição que eles possam efetivamente trabalhar contra o crime organizado. Quero dizer que vou voltar com o Viva Comunidade, olhando para as crianças deficientes, voltando com o Viva Melhor Idade, para olhar para os idosos. Quero voltar a investir no homem do campo, quero voltar com a semente, com o calcário, com tudo que tem o direito, que está lá, a nossa salvação e a nossa economia. E quero agradecer de coração pela essa oportunidade. E peço a vocês, no dia 7, vote Anchieta 45. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Então agora faremos um novo sorteio entre os dois candidatos restantes. Desculpe, caiu no chão. Então agora o candidato que vai falar é a candidata Sueli Campos. Candidata, 1 minuto e 30. Olá, caros eleitores. Obrigada por todos aqueles que participaram hoje para assistir o debate dos 5 candidatos que estão aí colocando suas propostas. Quero dizer que
Vocês domingo vão ter oportunidade de votar na mulher governadora, a governadora mais desafiada da história de Roraima, que governou em tempos de crise econômica, governou em tempos de dívida pública gigantesca para pagar, governou em o desafio de um fluxo migratório sem precedente, inclusive no nosso Brasil, mas que, mesmo assim, fez muito mais, né, com menos recurso, em menos tempos, que o governo que me antecedeu. Por isso, me credencio hoje a vir aqui, pedir o seu voto, pedir para continuar trabalhando pelo meu Estado, pelo fato de ter um grande compromisso com esse Estado, pelo fato de amar esse Estado. Quero agradecer às mulheres todas que me apoiaram, que estão aí no dia a dia, encampando a nossa campanha para a reeleição, agradecer os militantes e todas as pessoas que foram em nossas reuniões, as crianças que me abraçavam, todos que estiveram conosco nessa nossa luta. Nós vamos vencer essa etapa e vamos fazer o segundo mandato melhor do que toda a história de Roraima. Venham comigo, vamos votar 11, Sueli Campos. Muito obrigada, candidata. Então aqui vamos mostrar o último papel, que é do candidato Fábio Almeida. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30, então, para as suas considerações finais, por favor. Gostaria aqui de agradecer a todos vocês, principalmente que estão até agora, nos escutando, falando sobre Roraima, um estado abandonado, um estado esquecido por essa velha política que está representada aqui ao meu lado. A velha política do compadrio, a velha política da conversa no escuro, a velha política da corrupção e dos privilégios. Nós somos a única mudança efetiva que o Estado de Roraima pode ter nessa gestão, para combater os privilégios que existem tanto dentro do setor público quanto privado, para garantir ao teu filho uma educação pública de qualidade que não precise de um militar para impor ordem, para garantir a você acesso a uma saúde universalizada, uma saúde que te cuide de ti, mas que não seja só diferente. Você que é trabalhador, indígena, assentado da reforma agrária, esse é o único caminho. Fábio 50 para governo. Nada é impossível de mudar. Vamos juntos à vitória, dia 7 de outubro. 50 neles. Muito obrigado, candidato. Bem, nós chegamos assim ao final do debate do primeiro turno com os candidatos ao governo de Roraima. A Rede Globo e a Rede Amazônica, o G1 Roraima, agradecem pela sua audiência. Nós também agradecemos a todos os candidatos aqui presentes. Candidato José de Anchieta, candidato Telmário Mota, candidato Antônio Denário, candidato Fábio Almeida e candidato Sueli Campos, pelo elevado nível do debate que presenciamos. Esperamos ter assim ajudado você, eleitor, a definir o seu voto no próximo domingo. Um momento importante para a democracia desse Estado e do nosso país. Agradeço a todos pela atenção, pela audiência. Tenham todos uma boa noite e uma boa eleição no domingo. Muito obrigado.